todos e todas. Com grata satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez. E, como já dito pela mesa, depois dessa ambientação pela prece, o tema que nos foi proposto pela casa está no capítulo 15 do livro A Gênese, que é para falar sobre sonhos. Obviamente que aqui na Gênese vamos perceber que ele faz referências a outras leituras e realmente não cabe nem no livro para realmente falarmos de sonhos. E eu até agradeci depois em pensamento a Soares ter me convidado para esse tema, porque a gente tem percebido que é um tema muito comum de quem procura uma casa espírita, nos diálogos, trazer situações que envolvem os sonhos. E isso há um bom tempo ficava na minha mente, que vejo com grande importância nós que estamos sendo aprendizes mais ostensivos dessa doutrina, não é? Porque muitas vezes uma existência é pouco e será pouco para compreender Kardec e todo o arcabouço granítico desta doutrina. Mas um dos temas que é importante, está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 8, falarmos dos sonhos, porque principalmente para aqueles que não querem ou pensam que não têm contato com espíritos, enfim. Daqui a pouco o texto vai falar por si e a gente vai começar a fazer nossas reflexões. O texto propriamente do capítulo 15, item 3, sonhos, é bem curtinho. Ele vai trazer uma passagem de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 23, quando diz assim: José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe aconselhou que fugisse para o Egito com o filho. Passagem lá que, através do sonho, José teve esse aviso. E Kardec, como sempre, o bom senso e a sapiência, diz assim: olha, os avisos por meio de sonhos desempenham grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos, então ele não vai entrar no mérito de discutir se o que aconteceu ou o que foi dito que aconteceu no sonho, que está narrado lá no livro sagrado, ele não entra nesse mérito. O que ele vai colocar aqui é que ele diz assim, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem discutir, os fenômenos por eles próprios nada tem de anormal. E olha que interessante, Kardec também já coloca aqui a racionalidade, que é a fé, que não vê milagre sobrenatural, sobre superstições, nem o mágico, nem o sagrado. É o sagrado até que a gente entenda por que houve. Então Kardec coloca aqui, eu não vou entrar no mérito de dizer se aquilo aconteceu ou não, estou dizendo, mas que o fato, o fenômeno é natural, nada de anormal, ou seja, como ele diz aqui, quando se sabe que durante o sono o espírito se desprende dos laços da matéria e entra momentaneamente na vida espiritual. Então, isso, naturalmente, Kardec entendeu que isso é verdade. E ele vai dizer que é frequentemente, um alerta para a gente buscar cuidar do sono. Frequentemente, é nessa ocasião, ele diz aqui, que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar aos seus protegidos e lhe dar conselhos mais diretos. Olha que interessante, mais diretos, não é? A gente sabe que tem os indiretos. Mas aqui diz, os exemplos autênticos de avisos por sonhos são numerosos. Então, veja que ele está corroborando que realmente acontece e é autêntico. Muitos de nós, ou muitas pessoas, dependendo da sua condição, têm uma capacidade mais fluida de receber avisos, comunicações, tratar com os espíritos através do sonho. E ele diz aqui que os exemplos são autênticos. Mas aí onde entra de novo o bom senso, quando ele diz, mas é preciso salientar apenas que nem todos os sonhos são avisos, ainda menos que tudo que se vê em sonhos tem a sua significação.
E aí começa a dar, vai terminar agora aqui o texto, veja como é curtinho, né? Ele diz, é preciso incluir as crenças supersticiosas e absurdas à arte de interpretar sonhos. Ou seja, nem tudo vai ser verídico, por quê? Porque está associado a crenças, superstição, essas pessoas que tudo tem uma interpretação. Você não pode sonhar com nada, que tudo tem um significado. E é quando ele vai remeter aqui ao capítulo 14, item 27 e 28 do próprio livro A Gênese. Mas aí, sem entrar logo nesse item 27 e 28, eu pensei aqui, gente, sério, para quem não fez essa leitura ainda, faça com calma, pode passar 6 meses, um ano, não tem pressa não. Pega o capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, que é da emancipação da alma. E foi uma lição que eu tive, porque a gente fica, parece que escolhendo o que entende que é mais importante vivenciar naquele movimento que estamos com a doutrina. Mas essa questão dos sonhos é muito mais comum do que a gente imagina. Inclusive, serve até para a gente dar um recadinho do além sem a pessoa se chocar, né? Você não vai chegar para alguém e dizer, olha, eu sou médium, vejo espírito, tem alguém aí do seu lado dizendo isso. A pessoa tem um troço, então não acredita. Mas se a gente chegar para qualquer pessoa e dizer assim, rapaz, eu sonhei essa semana contigo, foi tão interessante. E no sonho aconteceu isso, ninguém se choca, relatou. Porque as pessoas têm a ideia que sonho, tanto faz quanto tanto fez. Pode ser verdade, pode não ser, ninguém se ofende quando alguém diz que sonhou, não é? Às vezes pode dizer assim, que sonho estranho. Não acredito nessa. Claro, mas não entra numa contenda, não é? Do que a gente, às vezes, os médios ostensivos me procuram e dizem, Ricardo, já aconteceu tal coisa, eu devo dizer à pessoa, primeiro, será que deve dizer? E se vai dizer, como é que vai dizer? Aí eu fico brincando, eu digo, diz que foi um sonho. Não precisa dizer que é médio, que é espírita, embora que a gente deve defender aquilo que acredita. Mas esse defender tem um local, tem aula própria, tem um momento. Está lá, inclusive, essa deixa no capítulo 27 de O Livro dos Médiuns, né? Que os espíritos têm que saber como chega para as pessoas e às vezes não vai ferir a crença da pessoa. Você não tem que, como se diz na linguagem, bater de frente, por mais que estejamos certos e tenhamos comprovações do que estamos dizendo. Não se trata disso. Qual é a ideia? É aconselhar? É ajudar? É deixar a pessoa melhor? Então use o argumento, contanto que a pessoa se sinta bem, receba a informação, faça a pessoa refletir. Então, olha aqui o sonho. Aí aqui diz, eu fiz algumas anotações, não seguindo exatamente as palavras todas do livro, porque não cabe, é muito grande aquele capítulo. Mas olha, só para a gente ter uma ideia. Sonho é a lembrança do que vimos durante o sono. É isso que é sonho. E ele diz aqui, porém nem sempre lembramos do que vimos e dizemos que não sonhamos. Então os sonhos são um efeito da, como ele diz aqui, emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida. Então quando alguém diz assim, amanhece o dia, eu sonhei com tal coisa, é como se estivesse dizendo assim, eu me lembro de ter visto algo, de ter estado num lugar. Então o sonho, é como ele diz aqui, é a lembrança do que vimos, ou parcialmente, ou na sua plenitude. E aí vai entrar as questões, que daqui a pouco vamos tocar, quando ele citou lá o capítulo 27 e 28, o item do capítulo 14. Por que não devemos crer em todos os sonhos? Porque é comum, eu creio que aqui não é diferente, a gente receber aquela ideia de alguém chega para mim assustado, que diz assim, mas Ricardo, eu sonho que alguém vai morrer e a pessoa morre. Eu disse, olha, eu ia morrer de todo jeito, não é porque você sonhou não. Agora você está sabendo por algum motivo, porque olha, eu não vi sonho que o povo morre e todo dia está morrendo um bocado de gente, não é porque eu sonhei, eu deixei de sonhar. Eu às vezes brinco muito assim, aí depois eu vou dizendo, ó, mas vamos lá, o que é que você acha que está acontecendo? Por que é isso? Aí a gente começa a entender que, segundo a doutrina, muitas vezes é uma forma até, eu poderia dizer assim, claro, não é regra, mas às vezes é como que dissesse, o que é que você faz com essa informação? Tá bom, você dizer assim, é porque as pessoas ficam com medo e se amaldiçoam.
Eles pensam, muitos são assim, que se ele sonhar com alguém, a pessoa sonhei que houve um acidente, a pessoa vai se acidentar. Sonhei que a pessoa vai morrer, a pessoa morre. Então, ele tem uma maldição, não é um dom, é uma maldição. O problema é que ele, até o dia que ele sonhar com alguém, está tudo bem na vida da pessoa. Tomara que ele sonhe coisa boa, né? Então ele passa a ser, se identifica às vezes como um ser especial ou até maligno, dependendo. E fica com medo. Aí vai buscar exorcismos por aí, um monte de coisa, porque não quer mais ter sonho. Porque se ele sonhar que alguém vai morrer, o cara vai morrer mesmo. Então veja que a culpa é dele agora. Foi o sonho dele que fez a pessoa morrer. E a gente, esse capítulo é importante por conta disso. Porque, quando diz aqui, ó, a nossa permanência no corpo, nesse que temos, não é de bom grado. O espírito, nós, o que mais queremos é liberdade. Ele diz aqui, é como perguntar a um prisioneiro se ele quer sair da prisão. Então, gente, sono quer dizer repouso. Quando diz assim, eu vou dormir, eu vou estar em repouso, é o sono. E aqui diz, ó, porque nem sempre nos lembramos dos sonhos, antes de tocar nesse ponto. E por que você nem sempre lembra? Aí diz aqui, ó, o que chamais de sono, tá vendo? É apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. Essa informação é importante, gente. Independente de estar na carne ou fora, como é o caso do repouso do corpo, o espírito está sempre em atividade. Embora que a atividade do espírito às vezes é ficar na inércia. Os que querem estacionar. Mas que o espírito sempre faz alguma coisa, faz. Porque aqui diz, quem descansa, né, o repouso é do corpo, o espírito sempre está em atividade. No sono, olha, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que são caros. O corpo é que repousa. O espírito jamais está inativo. Então, a gente pensa assim, mas será que é o sono? Mas a gente vai entender que é até um entorpecimento. Tem pessoas, e aí é onde entra, vou botar logo no ponto que ele tocou, porque aqui eu botei tanta coisa, mas só para ter uma ideia, para a gente, eu digo assim, melhor sobrar assunto do que faltar. O capítulo é muito bom, gente. Vale a pena. Eu assim, até me cobrei. Como é que eu demorei tanto a ler aquele capítulo 8? Porque a gente tem noção que já sabe. Não tem aquela coisa, sonho, falar de sonho. Não, gente, tem uma situação aqui que vocês vão ver como é importante para tirar algumas falas que escutamos às vezes, que é comum no meio espírita, com relação às antipatias e simpatias terrenas. E a gente vai ver onde é que entra a questão do sonho nisso. Então, assim, esse capítulo coloca de forma didática o que é o sono, o que é o sonho. Se você diz não sonhei, é como que diz assim, não lembrei. Rapaz, eu fechei os olhos e acordei já tarde de manhã. Não sonhei nada. O mesmo está assim, rapaz, não me deixaram lembrar de nada. Eu não sei o que eu fiz. Agora, de uma coisa, quando ele falou aqui, o espírito nunca está inativo, você pode não lembrar. Ou seja, você não teve o sonho. Sonho é a lembrança. Isso aqui são palavras contextuais de Kardec. A questão é, o fato de você não lembrar não quer dizer que não fez ou que não fez. Chegou num lugar e ficou lá, numa região qualquer, olhando para o espaço, mas que o espírito está parado, não está não. Ou seja, ele está fazendo uma atividade, entre aspas, ainda que parado em algum lugar, olhando para uma região. A questão é, você não lembra com quem esteve, o que esteve fazendo, mas o fato de não lembrar não quer dizer que não fez. Então essa informação é preciosa. E quando aqui diz que é nesse momento do sono, ou seja, na emancipação da alma, é um momento que de forma direta os espíritos protetores, nossos amigos, familiares, sendo o caso, dependendo da condição que esteja, podem nos auxiliar. Então, interessante, eu posso não lembrar que tive contato com algum amigo, algum superior, algum mentor, qualquer nome que se queira dar, alguém que pudesse ou possa e me ajuda. O fato de eu não lembrar não quer dizer que eu não estive comigo. Mas como é que eu poderia perceber no dia a dia se estive ou não tendo boa assistência? Pelos meus atos, pelos meus pensamentos. Já pensou você dormir com uma preocupação, faz uma prece,
se conecta, se ambienta, não é? E de repente, naquela semana, não quer dizer que foi naquele dia exatamente que você, hoje estou preocupado, fiz uma prece e hoje já vem a resposta. Calma, é um processo, tem que ver, não é? Enfim, a questão é, mas imagine que eu, na minha cabeça, pensasse assim: paz, eu não tenho lembrança de nada, aí tudo bem, estou dormindo aí, acordando, um negócio meio estranho, finalmente tá bom. Mas interessante que de repente, aquela problemática que eu estava tendo, aquela dúvida, aquela insegurança, aquele medo, várias situações que me preocupavam, de repente eu comecei a ter ideias, eu comecei a sentir um sossego na alma, como diz assim, alguém me confortou, alguém me deu uma resignação, paciência, calma, perceba. Então eu posso dizer assim: olha, eu não me lembro o que eu andei fazendo aí, mas deve ter sido coisa boa, ou então fizeram algo de bom para mim, porque eu estou me sentindo bem. Agora, tudo isso é uma preparação, não é? Então, já o ponto que eu achei interessante foi quando falou das antipatias e simpatias. Você já viu como é um tema interessante. E por que lá no livro A Gênese, Kardec, no item proposto, diz assim, ó, e numerosos sonhos são realmente autênticos, verdadeiros, mas temos que não são. Tem que ter cuidado com as crenças, com as superstições. Aí quando ele remete esse item, olha por que está dizendo que porque não pode confiar em tudo. Porque ele diz assim, ó, a visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados e consequentemente sujeita a aberrações. Gente, com raras exceções, vou colocar assim para não botar todo mundo no bolo, porque é interessante, eu tenho que colocar, eu vou seguir o que Kardec diz, né? Kardec vai dizer, já que eu vou falar aqui de visão espiritual, Kardec diz aqui que necessariamente é incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados. Aí, por tabela, eu vou fazer um leve link com a mediunidade. Médium bom é raro. Perfeito não tem. Olha, o bom é raro. E no capítulo 20 do livro dos médiuns de influência moral, vai dizer que mesmo aquele médium que está fazendo tudo direitinho, dever de casa, moralmente, tudo de bom, né? Ele pode estar sujeito a respostas grosseiras, falsas. E Kardec pergunta, mas como? Bom, tem dois caminhos aí. Primeiro, você sabe realmente o que passa na mente da pessoa? Você conhece os escaninhos da mente? Poxa, não, mas a pessoa que eu estou falando, eu garanto que não tem problema com isso. Tá bom. Então entra na segunda opção. A resposta não deixa dúvida. É para ele não ficar de salto alto, é para que o espírito, para que o médium entenda que ele deve ficar sempre em vigilância. Então olha que interessante. Nenhum médium encarnado ou nenhum espírito encarnado está isento de algo incompleto ou imperfeito, porque a carne faz isso. Será que Francisco de Assis, sendo a encarnação de João Evangelista, não tinha se apurado, moralmente falando, o discípulo que mais amou, mais foi amado, aquele que morreu mesmo de velhice, como diz, não foi de morte matada? Será que o apóstolo, que segundo o livro lá de Francisco de Assis, o próprio Cristo chega para ele e convida para que ele volte para a terra, como diz, a terra está em trevas, meu irmão, volta para lá com teu amor. Aí vem Francisco de Assis, que é o apóstolo João. Mas na carne, como é que ele veio despertar? Não foi tão rápido. E olha que quando Jesus teve aquela voz, reconstrói minha igreja, lá vai pensar que ele vai ser pedreiro, pegar a pedra e construir uma igreja. Para você ver, a imperfeição, a visão incompleta e imperfeita é natural. Isso não tira nada. E mesmo que alguém diga que está completo e perfeito, está sujeito a um erro, porque estando na carne está sujeito. Então aqui essa parte aqui está bem coerente, não é? Mas aqui tem uma coisa interessante, porque a visão, sendo imperfeita, vai dizer aqui, tendo por sede a própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções, segundo o grau de seu desenvolvimento e circunstâncias e o estado moral do indivíduo. Então, essa percepção, veja que interessante agora, viu? Veja que ele falou aqui, o espírito
necessariamente encarnado e completo e imperfeito. E aqui no final ele vai dizer, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar seja durante o sono, seja no estado de vigília. E aí as pessoas muitas vezes têm essa percepção, essa visão espiritual e não está no sono, então não está dormindo, está acordado no estado de vigília. Então existe essa percepção, essa visão espiritual. Só que essa visão está sujeita a erros, porque vai depender do estado moral da alma, como falou aqui. Está sujeita. O estado da alma vai influir. Mas as pessoas fazem o quê? Se diz que alguém tem dom, o que ela diz está dito. Ela nunca erra. Essas pessoas, tem uma pessoa ali que quando sonha uma coisa é batata. Pronto. Ela pode dizer 1000 coisas agora, daqui para frente, acertou uma, não é? E Kardec disse, existem sim inúmeros avisos autênticos nos sonhos. Mas muitas vezes a pessoa agora, porque acertou um, que acertou tudo agora. Aí caiu na boca do povão, né? Ó, procura aquela pessoa ali, que ela olhou para você, o que ela disser, pode anotar que vai acontecer. E aí é onde começam os erros, as decepções. Porque, veja, ele vai dizer aqui que no estado de vigília ou no sono, então veja que aqui ampliou, não é só dormindo, é nós aqui agora, como estamos acordados, temos 3 condições de percepção. A percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de ocorrências que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Olha que interessante. Kardec aqui está afirmando que é muito comum, pode acontecer uma percepção de alguém, mesmo que acordado, olhar para um cidadão e ter uma visão espiritual a ponto de identificar uma enfermidade na pessoa. Inclusive até e os remédios convenientes. Está aqui. Mas ninguém pode fazer mais isso hoje, né? Porque se fizer é um rebuliço no movimento espírita. Como é que alguém está fazendo isso? Quer dizer, só os médicos do passado podiam. Não existe mais doente hoje em dia. Quem quiser que pague medicação, quem quiser que pegue a fila do SUS, porque o médico hoje em dia parece que está proibido de ter a visão espiritual, porque talvez ele não confie. Talvez ele não tenha crença nele mesmo, na sua moralização, para poder ajudar aquele que precisa. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais no mundo espiritual, como a visão dos espíritos. 2 tipos de percepção. Agora vem a terceira. Essa aqui é que a gente vai ter que estar sempre em cuidado, que ele diz, imagens fantásticas criadas pela imaginação, tá vendo? Análogas às criações fluídicas. Aí veja que aqui ele já diz, do pensamento. Aí já manda você ir para o item 14, que é lá, falar em item 14, do capítulo 14, eu recomendo sempre, sempre, sempre. Capítulo 14 do livro A Gênese, sobre os fluidos. Porque, de repente, com a leitura, ainda que do jeito que cada um possa ter, é mais fácil entender porque nós falamos do pensamento. Porque nós falamos da importância do pensamento. Ali está um capítulo que está desenhando para a gente como é que funciona essa relação entre nós e espíritos e por que a questão do pensamento. Por isso que ele aqui remete, né? As criações fluídicas. Aí diz assim, estas criações estão sempre em relação com as disposições, novamente, morais do espírito, que as cria. É assim que o pensamento de pessoas fortemente, olha que interessante, imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas, lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, como elas próprias imaginam. Então veja, se ao despertar, diz aqui, eu saí do êxtase, essas pessoas conservam uma lembrança, é o que diz sonho, lembrança é sonho, exata de suas visões, aí só porque foi tão exato, tão vivo na mente da pessoa, aí diz o que aqui, consideram-na como realidade e confirmação como realidade e confirmação de sua crença, embora sejam somente, ao que Kardec diz, produto de seus próprios pensamentos. É necessário fazer uma distinção, ao que ele diz, muito rigorosa. Gente, a gente não pode descartar nada. O que não pode é afirmar categoricamente um assunto tão complexo como o sonho.
a gente tem que ter cuidado para também não desnaturar e não colocar um engessamento. A gente tem que entender assim, recebe uma informação, crivo da razão. Bota ali na quarentena, faz de conta que aquele antigamente se falava do vírus de computador, ninguém fala mais, mas enfim, o antivírus lá no computador, pega o vírus, será que é um vírus que chegou, mas ele é importante para funcionamento de determinado aplicativo? Aí você não deleta logo, né? Diz assim, bota na quarentena, deixa ali. Vamos avaliar esse vírus que foi detectado. Então, muitas informações a gente tem cuidado, para nem dizer que não, mas nem tampouco dizer logo que sim. Porque Kardec foi muito sensato desde o começo. Realmente, muitos avisos, porque a gente tem o depoimento das pessoas. Para você ter uma ideia, hoje, por coincidência, eu encontrei um amigo meu, um xará, com o nome Ricardo também, e eu falei nele, creio que ontem. E assim, é tão raro eu encontrar ele em Caruaru, eu conheci ele desde menino mesmo, desde meus 10 anos de idade. A questão é que eu raramente vejo, a gente se encontra assim rapidinho na rua, aí um dia, isso foi em 2021, eu encontrei ele na rua, ele, ei Ricardo, bem bicho, aí começou a conversar e disse, rapaz, eu vou dizer a tua, eu não vivo sonhando não, é raro de sonhar, mas eu tenho um sonho que é estranho, ele não entrou na linguagem, eu estava sacando que tipo de sonho foi, ele disse assim, eu tive um sonho essa noite, você estava no sonho, e eu não sei como, eu já estava, ele disse assim, na minha cabeça eu já estava acordado, e eu ouvindo uma voz ainda, dizendo um nome para você, e era para você o recado. Aí me disse o nome de um amigo espiritual. Eu vou dizer, não pode não, está errado, que é isso, porque na minha, eu disse, eu digo, que bom, foi coisa boa, aí brinquei, não disse nem não. Eu vou dizer que não pode? Eu só estou na dúvida aqui se foi no mesmo dia, porque foi de manhã que eu contei com ele, se foi à noite ou foi no outro dia. Em nossa reunião lá, eu recebi a psicografia e ele disse a mim que ele citou o nome. E eu não esperava, porque se ele não quiser botar nome, não bota, né? Eu estou escrevendo ali, eu não estou sabendo já a ideia de quem é. Aí no final ele coloca o nome. Cara, eu olhei assim, fiquei pensando. Puxa, fiquei assim, né? E interessante que eu comecei a suspeitar do mesmo por fim. Teve uma hora que ele botou assim. Como sabes, amigo, muitas vezes é pelos sonhos que damos os avisos, né? Vê, aí citou a parte do sonho. Aí eu fiquei assim, meio de antena, daqui a pouco ele botou o nome. E o nome foi aquele que o amigo citou para mim. Ricardo, o nome que me veio na mente era esse. Agora, se eu digo lá uma bobagem, não, eu não acredito nisso não, isso não é assim, não acontece, né? No item 28, vai dizer assim, os sonhos propriamente ditos apresentam os 3 caracteres das visões descritas. Então, a gente tem que entender que as criações fluídicas, que esse é o problema, a terceira percepção, é que se pode encontrar, ele diz aqui, a causa de certas imagens fantásticas, que nada tem de real em relação à vida material, mas que apresentam às vezes para o espírito uma realidade. Se alguém disser assim, Ricardo, eu estava num lugar e tinha um cavalo lá com a cara de cachorro, isso é verdade? Você não estava vendo, eu vou dizer que não é real, dentro da sua realidade, não é uma criação fluídica. Gente, a gente aqui tem que obedecer às leis da matéria. Eu não posso pegar essa madeira aqui agora e trazer assim envergada, deixar ela troncha como se ela fosse uma borracha. Isso aqui é madeira. Mas imagina no mundo fluídico, por isso que Kardec cita as criações fluídicas. A matéria do mundo, a matéria espiritual, os fluidos, que é uma matéria. Kardec, quando usa o termo fluidos espirituais, ele deixa bem claro que está usando para fazer uma diferenciação, que não é um fluido qualquer. Mas ele diz, olha, eu estou usando esse nome, mas é uma matéria quintessenciada, é a matéria do mundo espiritual. Por isso que ele diz, fluidos espirituais. Por isso que ele pediu para a gente observar o capítulo 14, que é quando ele diz, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais com o auxílio do pensamento e da vontade. Nesse item 14 dos fluidos, tem um ponto que é interessante, que eu vejo que às vezes é esquecido. No item 17, Kardec vai dizer, os espíritos encarnados atuam nos fluidos da mesma forma que um espírito que está desencarnado. E aí, gente, é uma lição importante, por quê?
Qual a diferença entre eu e um espírito que esteja perto de mim aqui agora, se fosse o caso? Que eu estou no corpo e ele não. Mas vamos para a essência. Ele é um espírito? Eu também sou. O que é que ele pode fazer para chegar perto de mim? O que é que ele pode fazer a favor? Vamos pensar numa linguagem ampla. O que é que um espírito pode fazer para nós? Seja a favor ou contra. Qual é o caminho? Qual é o método? Qual é o recurso que ele vai usar? O pensamento e a vontade. Acabou. A questão é, também não pensamos não? Porque o item 17, a gente fica atribuindo força, poder, tanto do ponto de vista do bem ou do mal, porque os espíritos trelosos, né, eles podem tudo. Oh, meu Deus, o espírito. E você é o quê, pelo amor de Deus? Porque se ele vai usar, é como que dissesse assim. Porque uma vez um espírito veio numa reunião dizer a mim, né? Aí, porque, gente, ó, sofisma, aquele se colar colou, né? Vai que cola. Eles vão usar a velha, eu costumo dizer assim, quem tem boca fala o que quer. Kardec, sabe por que Kardec foi um gênio? Sabe por que ele se deu bem e por isso foi escolhido? Porque Kardec, quando, eu costumo dizer assim, quando Kardec estava falando com espíritos, tira a palavra espírito e bota assim, gente, pessoa. Então quando você disser assim, tem um espírito ali, troca, tira a palavra espírito e diz assim, tem uma pessoa ali para conversar. A diferença é que ele está fora do corpo. Ah, pois não, meu irmão, vamos conversar? Porque quem pode mais fazer mal a gente diretamente é quem está na carne. Eu posso sair ali, alguém jogar uma pedra em mim, dar uma paulada em mim. Agora o espírito para fazer isso vai dar um trabalho danado. Porque para que ele possa se encostar em mim, do jeito que está se pensando, ele vai ter que poluir meu campo fluídico. Ele vai ter que usar está lá em Joana de Ângeles, capítulo 21 do livro Diretrizes para o Êxito, tem um capítulo primoroso, é Adversários Perigosos. E ela vai dizer assim, eles se atribuem força e poder que realmente não possuem. Agora tem um detalhe, eles conhecem a lei dos fluidos. Então conheça também. Então, gente, quando você estuda o capítulo 14, olha aqui, o pensamento e a vontade é para o espírito, que a mão é para o homem. Pelo pensamento eles imprimem no fluido, veja bem, pelo pensamento. Então vamos botar assim, nós pelo pensamento, imprimimos no fluido, essa ou aquela direção, aglomeramos, combinamos, dispersamos. Lembra até da questão do passe, né? Eu cheguei para uma médium lá da casa, que é bem sensitiva, aí eu disse, fazendo experiência com as questões do passe, e eu querendo seguir, porque a gente ainda se utiliza das mãos, da imposição do movimento, porque a gente ainda precisa adequar o pensamento. Mas aí quem já estudou passe, os magnetizadores já disseram, quem não tem braço, não vai aplicar passe não? Como é que você aplica o passe? É com os braços mesmo? Aí eu peguei, cheguei para a médium, o instrumento, ela estava sentada, eu disse, fazer um laboratório com ela, porque eu sei que ela tinha as sensações mais, né? Eu coloquei só a mão, pus a imposição da mão nela e comecei no pensamento dizer o que eu queria que acontecesse com os fluidos. Interessante que ela ia dizendo o que acontecia. Então teve uma que ela disse, tu está dispersando, os fluidos estão assim. Vê que interessante, eu estava com a mão parada, mas, vamos fazer uma ideia aqui, para ela eu estava assim, ó, ela estava sentindo fluido sendo disperso. Por quê? Eu estava aqui pensando, dispersar. Aí teve uma hora com a mão do mesmo jeito paradinha, eu mudei o pensamento e coloquei doação. Aí ela disse que na hora parou a dispersão e começou a receber aquele jato de luz aqui, de força fluídica aqui. Pararam. Por quê? Porque eu disse, agora é concentração, doação. Eu não estava mais dispersando. E não é exatamente o que Kardec está dizendo aqui? Aí eu fiz muito esse laboratório porque a gente está lendo isso aqui e vai dizer assim, como é que isso funciona? Será que só está na teoria? Vamos botar na prática? Não é? Então, ó, aqui diz, ó, só que tem um detalhe, viu? Eles aglomeram, combinam, dispersam, veja bem, organizam com ele conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Por que eu estou tratando disso se estou falando de sonho? Porque Kardec disse, leia esse item 14. Porque quando você está no mundo dos sonhos, da lembrança, você vai ver imagens com formas, com aparências, criações fluídicas. E aqui ele diz mais, ó, mudam suas propriedades,
como um químico muda de um gás, de outros corpos. Agora vê o detalhe, que é bom te prestar atenção. Combinando-os segundo certas leis. Opa, olha a garantia para a gente. Eu falei há pouco, todos nós temos o mesmo recurso. A lei dos fluidos funciona. Agora, me diz aí, gente, um espírito de terceira ordem, ele tem mais força moral e potência fluídica para atuar do que um espírito de segunda ordem? Eu creio que não. Porque quando o espírito chegou na reunião, em vez de fazer medo a mim, como se fosse fazer medo a mim, encontrei você agora vai ver, tem um bocado de ameaça lá, que ia me pegar, que ia fazer isso, aquilo outro, eu bem tranquilo para cá dele assim. O médio, né? Que eu não estava vendo isso, porque eu não tinha dentro, estava vendo com o médio. Aí quando ele terminou, eu bem tranquilo, eu disse, meu irmão, se um dia você conseguir fazer o que você está dizendo que vai fazer, eu realmente poderei até cair, sofrer alguma coisa, mas depois que eu vou me levantar, e você sabe disso, se isso ocorrer, eu tenho que reconhecer depois um agradecimento a você. Porque para você ter conseguido o que está dizendo que vai fazer, você está me ensinando o quanto eu fui displicente, o quanto eu negligenciei, o quanto eu caí moralmente, o quanto eu lhe dei espaço. Aí eu olhei para ele, sabe por quê, meu irmãozinho? Uma coisa você não tem, poder nenhum. Então é preciso entender isso. Kardec vai dizer, o perispírito é uma couraça para quem sabe dar boa têmpera. Ou seja, é uma blindagem. Então não é simplesmente alguém chegar e dizer, eu vou fazer isso com você. Não, está dizendo, você está dizendo. Em termos espirituais, criações fluídicas, aparência, aqui fala. E além mais, então os espíritos usam, eu costumo dizer, o espírito chegou lá com a aparência daquele jeito. Porque, gente, eu estou falando assim, mas o que tem a ver mesmo com sonho? Porque nos sonhos, as pessoas chegam assustadas, tendo pesadelos, figuras monstruosas, não é assim? Rapaz, um vulto, não sei o que. Sim, cada um usa a máscara que quer. Eu costumo dizer, o carnaval de Bezerra está ali, de Papangu, tem máscara para todo mundo. Escolha o que você quer. Aí você vai ter medo de máscara? Se fosse verdadeiramente, eu ia ficar até quieto, né? Agora, o cidadão com a aparência daquela, que eu saiba Deus, tirando Deus, sobra divina trindade, né? Deus, princípio inteligente e matéria, ou fluido, né? Tudo derivado do fluido. Onde é que está o espaço para outra coisa? Então, gente, importa que a gente entenda que nesses sonhos, que é uma emancipação, eu vou, nesses minutos finais, colocar aqui a questão das simpatias que eu falei que eu achei interessante, me chamou a atenção. Vê como é interessante. Eu até coloquei aqui um subtítulo, que não tem isso lá nesse capítulo, mas eu, como ele falou, só para me lembrar porque eu queria dizer isso. Simpatias, antipatias e indiferença. Olha que interessante. E o que gera a simpatia na Terra não é outra coisa, veja bem, não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração, àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. Onde é que eu conheci? No sonho, no mundo espiritual. É também o que explica a indiferença. Então imagina, o que é que a gente escuta muito? Eu chegar num lugar, aí eu cheguei aqui para a plateia, estou conversando, eu olho para alguém, aí sinto uma antipatia. Aí, qual é o discurso? Isso é porque é de outras vidas. Vocês foram adversários, vocês foram inimigos. Aonde é que está escrito isso em Kardec? Você afirma isso mesmo? Veja, eu não estou dizendo que também não é. Mas veja, o leque já se abriu. Se a gente, quando está no sono, embora não lembramos, veja, eu não tenho que lembrar. O fato de eu não lembrar, o fato de eu não sonhar, não quer dizer que eu não esteja com os espíritos. A questão é,
nessas andanças no mundo espiritual, é como aqui, Caruaru, essa cidade que já está ficando grande, tem suas periferias, né? Seus locais secretos. De repente eu estou andando e encontro um sujeito da alta, né? Todo, rapaz, estás aqui. Só que tem um detalhe, eu fui lá fazer uma ação, eu fui fazer uma caridade, eu fui ajudar um povo lá naquela região. Mas o sujeito que estava lá não estava ajudando não, ele estava se ajudando, entendeu? Tu acha que esse cara vai me ver com bons olhos? Vai dizer, ei, puxa, esse cara me viu. Aí, de repente, veja, eu acordo, nem lembro de nada. Aí estou aqui, olha a pessoa, é como que ela dissesse, eita, aquele cara. Ele não sabe porque está com antipatia a mim. Eu também posso não lembrar. Mas será que foi necessariamente de outra vida? Fomos adversários? Mesma coisa é a simpatia. Se aqui disse no começo que é frequentemente os espíritos amigos protetores, imagina a gente conhecer pessoas aqui, que aqui eu estou vendo hoje, muitos aqui pessoalmente pela primeira vez, mas que dirá daqui um dia ou antes já tenha tido, eu tenha tido sonhos. Embora não, no sonho não, tive em contato com ele, só que eu não lembro. Então, de repente, surge uma simpatia, uma coisa que não diz, poxa, foi com a cara desse sujeito, porque antes se viu no mundo espiritual, mas foi durante o sono. Então, a antipatia, simpatia, ou até indiferença, como fala aqui, então a gente não pode colocar logo que toda antipatia ou simpatia, é porque é de outra vida. Nós já fomos amigos, nós já fomos casados, nós já fomos namorados, qualquer coisa que dizem por aí. Será que é isso? Então, para mim, essa informação teve um peso interessante, porque a gente já não fica, a gente não descarta nada, como Kardec diz. Alguém vai dizer, Ricardo, eu encontrei alguém, senti uma antipatia, será que essa pessoa fez mal essa pessoa em outra vida? Pode ser. Eu não vou dizer que sim nem que não. Porque eu também sei agora, que será que essa antipatia não foi durante essas andanças, quando eles saíram do corpo, durante o sono? Então, gente, qual é o tempo privativo que eu tenho ainda, gente? Diz aí, Walter. 10 minutos. Tá bom demais, então vamos embora. Então, gente, e assim, ele falou aqui, outro ponto. Alerta-nos os espíritos superiores que devemos procurar distinguir as espécies de sonhos para que não venhamos a cair em contradição e em erros que seriam funestos à nossa fé. Vamos ter cuidado para não estar pagando mico, gente. A gente está estudando uma doutrina de fé raciocinada. Eu costumo dizer sempre, é muito bom quando você traz um texto, quando eu estou aqui, tudo que eu estou lendo aqui hoje, está no capítulo 15, item 3 da Gênese, está no capítulo 14 da Gênese, item 14, 27 e 28, e o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Então, é muito bom você trazer Kardec. Chega de falar assim, ó, à vontade, sem medo, sabe como é? Alguém pode até não acreditar, não entender, não aceitar, eu não estou aí. Sabe por quê? Eu estou botando a melhor semente, eu estou botando aqui a sã doutrina, como disse Jesus à mulher da Samaria, a água que desce sedenta. Agora, a pessoa acha estranho, acha que não é assim, mas olha, quem está dizendo aqui não é qualquer pessoa não. A gente está aqui trazendo o Espiritismo com Kardec, não é com outra pessoa. Então, é por isso que é muito bom você estudar obras e esses textos com Kardec, porque você evita, como diz aqui, ó, cair em contradição. Ó, por conta dessa liberdade adquirida pela alma, quando fora do corpo, quando, como dito, os laços ficam mais frouxos. Tem pessoas que só precisam tirar um cochilo. Aliás, não precisa nem um cochilo, né? É a famosa modorra, né? A pessoa, você está aqui um pouquinho facinho, já está entrando em contato. A prova é tanto que Kardec faz questões, não vai dar tempo de eu trazer aqui, mas eu estou dizendo, leia o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, né? Aí tem uma ideia aqui, ó. Muitas vezes vocês já perceberam que vocês fecham o olho um pouquinho assim e parece que vê imagens, letras, né? Parece que tem aquele teleprompter, uma letrinha assim passando. Às vezes você tem a impressão de estar escutando vozes. Então veja, basta a pessoa dar uma bobeira, porque, como é dito no começo, o espírito que ele mais quer se libertar. Imagina aquele preso que passa 24 horas planejando uma fuga. Ele só quer que alguém dê uma brecha para ele dar uma escapulida. Então, assim somos nós. Agora, como foi dito aqui nesses textos, pelo desenvolvimento da alma, porque muitas pessoas lembram dos sonhos e outras não. É essa capacidade de faculdade que alguns têm.
Às vezes é o que a gente chama dessa mediunidade onírica, né? Às vezes eu tenho uma jovem, uma amiga minha, ela hoje está com 23 anos, ela com 20 anos chegou na casa, interessante, né? Nunca tinha entrado numa casa espírita. Se eu mostrasse uma foto dela no Kardec, ela ia dizer, quem é esse? É teu avô? Ele não sabe nem quem era. Então nunca, veja, imagina uma pessoa assim, nada. Chegou lá justamente para me falar de questões do que estava ocorrendo com ela, mediunicamente falando. E ela não sabia. Como ela veio me contar um caso que ficou claro que ela deu uma passividade, uma psicofonia, sabendo o que estava acontecendo. Então esses fatos estavam deixando ela, né? Ainda bem que ela procurou-nos, porque de repente é aquela ideia, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para o psicanalista e tome remédio, e a pessoa tinha o quê? Mediunidade. Ela chega em nossa casa, começa a conversar comigo, e foi muito rápido perceber que quando ela começou a narrar o que aconteceu, para mim estava muito claro, né? Baseado em Kardec, obviamente, eu disse tranquilo, ela disse, minha irmã, você tem mediunidade, e muito, não é pouca não. Como assim? Como assim? Eu vou lhe mostrar agora. Você está ali, ela sentou na cadeira, apliquei um passe, bem intencionado, né, obviamente, e ela, mal sentou, mal começou a aplicar, ela já entrou em êxtase. Eu digo que eu posso estar enganado, eu penso que ela é uma médium dessa, como Kardec fala, que o sonambulismo estático, o êxtase, é mais potente do que o natural. Isso é Kardec está dizendo. E ela entrou em transe ali na hora, rapidinho, e começou a descrever o que estava vendo ali naquele momento, naquela sala que nós estávamos. E olha que interessante, para quem nunca entrou numa casa espírita, não sabia o nome de ninguém, ela disse, Ricardo, tem uma pessoa aqui, um espírito, sabe, entrou, feminino, e está me dizendo um nome. Eu digo, ela conseguiu em detalhe, por que eu digo que ela tem essa vacidade? Porque ela está ali, está de olho fechado, mas me ouvindo consciente e lúcida. É como se ela tivesse com uma visão, que falou aqui, visão espiritual. E ela disse, tem um espírito aqui, ela ficou assim, eu disse, diga o nome? Ela disse, Meimei. Aí eu fiquei rindo, né? Se fosse qualquer outro nome, eu podia desconfiar que ela podia estar induzida. Mas logo esse, para quem nunca entrou numa casa, quem estuda, quem está por dentro. Aí daqui a pouco eu disse, minha irmã, vamos ver como é que pode fazer. Aí começar a orientação. E interessante, daqui a pouco eu disse, olha, com quem você mora? Ela disse, com meus avós. Você mora onde? Aí disse, em outra cidade. Ela disse, em outra cidade. Aí eu disse, tá bom. Faz o seguinte, anotei no papel a hora, olhei para o relógio e disse, fecha os olhos aí. Ela, por quê? Fecha os olhos e se concentra. Pensa lá onde tu mora. Não se assuste, você vai para lá agora para a sua casa. Quando chegar lá, preste atenção. O que teus avós estão fazendo, preste atenção na roupa que eu estou fazendo. Amanhã, liga para eles, não pergunta não, você já afina. Liga assim, a senhora ontem estava sentada fazendo isso, com tal roupa, em tal local assim, tá certo. No outro dia ela fez isso. E ela quando voltou, ela ficou surpresa. Ricardo, eu estava lá. Eu disse, claro que estava lá, não sabe você que você ia para lá? Mas nunca entrou numa casa nem espírita, né? Mediunidade bom que é isso, né? Não precisa fazer nada, né? Feita a gravidade, a gente dá um toquezinho. Quando ela terminou essa parte, ela ficou assim, eu disse, tem mais ainda. Ela ficou olhando para mim assim, rindo, já tem mais, eu disse, tem. Se concentra aí, ela fez, botei papel e caneta, ela botou a mão assim e começou a psicografar. Aí eu digo, olha, tá bom, por hoje vai chegar para as 10 da noite. Eu disse, olha, depois a gente fala dessa experiência. E é interessante, coisas que vocês não imaginam que essa menina está fazendo assim. Agora está dentro de uma educação, porque eu disse, agora tem um detalhe. Se é que eu posso dizer que essa ousadia, tu vai fechar a torneirazinha da mediunidade. Tu vai ter que ter disciplina, vamos estudar. Aí ela, semana sim, semana não, vem a Caruaru, eu me encontro com ela, né? E faço todo um trabalho. Mas assim, eu digo, você tem que ter cuidado, não vai chegar nos cantos, em casa. Então, tinha espírito que ficou com raiva, os que queriam aprontar. Chegou lá comigo, na outra semana, disse, agora ninguém fala mais com ela na casa dela, tem que ser aqui, né? Eu disse, tem que ser aqui. A ordem é essa. Quer conversar, conversa comigo. Bora, o que é que você quer? Então, assim, gente, eu estou colocando isso, essa questão da visão, mediunidade, sonhos, porque são coisas que estão entrelaçadas. Muitas vezes os sonhos são avisos, sim. Muitas vezes só tem que ter cuidado, analisar, leia o capítulo 8, pesquise o capítulo 14, é uma fonte muito segura para a gente se enriquecer. E para mim, eu ainda posso dizer, quero explorar muito esse tema. É muito grande esse capítulo. Para quem já é estudioso sabe o que eu estou dizendo, que não estou colocando nada demais. É realmente muito bom. O tempo aqui é muito rápido, né? É um defeito dessa casa. Eu não sei o que é que tem um relógio daqui não.
Eu começo a falar quando eu estou empolgado, tem um bocado de coisa aqui, aí acabou. Mas, gente, olha, no fim das contas, a gente traz aí reflexões. Para mim, a minha segurança e convicção não é porque eu sei tudo, é porque o pouco que eu estou estudando é com Kardec. Eu trago Kardec. E quando você traz as obras espíritas com Kardec, é muito bom. Eu fico seguro. Eu falo até parecendo que é um cabo que já está aí, catedrático na história. Não, não é isso não. É porque aquilo que eu leio, eu acredito. Eu vejo que tem lógica. Kardec nos faz pensar. E esse capítulo 8, 14, essa ideia do capítulo 3, item 3 do capítulo 15 que Soares propôs, eu agradeço, vou até dizer amanhã, Soares, dá grato pela dica lá, porque eu tinha estudado os sonhos, eu tinha lido uma época dessa, no capítulo 8, e o capítulo 14 eu leio sempre, mas o da Gênesis eu não tinha chegado nele ainda. Então, para mim, foi um complemento que eu tenho muito a agradecer. Então, gente, leiam, pesquisem, não acreditem em nada do que eu disse não, estudem também para comparar, percebam mais, chegue a mais do que eu pude dar hoje, porque o tempo não ajuda, são só reflexões para a gente entender uma coisa, gente, vale a pena dormir e dormir bem, não é madrugar, virar a noite vendo TikTok da vida não, gente, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma leitura, vamos ver que é nessa hora que a gente tem amparo, é nessa hora que a gente pode acordar com decisões, com o coração mais aliviado, porque, como diz assim, é a porta que Deus, aqui ó, é a porta que Deus abre para que a gente tenha contato com os bons espíritos. Então, a gente tem essa bênção, esse amor de Deus em nossas vidas. E olha, sem ferir nossas crenças, como eu falei no começo, todo mundo pode sonhar e sonha, né? E lembra às vezes. Então não está atacando religião, não está dizendo se é católico, não. Sonho, por isso que começou narrando José, recebendo o sonho lá do anjo. O bom é isso, a gente tem um campo neutro que todo mundo se combina, todo mundo se dá bem, é os sonhos. Ninguém acredita em ninguém, ninguém tem que acreditar em mediunidade, ninguém tem que acreditar em espírito. Não, sonha, aprenda a sonhar. Então, Laís, aprende a ser moralizado, ter recursos fluídicos para que você lembre do que você fez, para não mudar aqui o que eu disse. A gente pode não lembrar, mas a gente sempre que sai do corpo faz alguma coisa. Grato pela atenção, viu gente? Eu vou encerrar por aqui.